Bom dia a todos os irmãos, nesta linda manhã do dia 24 de maio de 2020, que a graça e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de todos os irmãos, membros e congregados da Igreja Batista da Esplanada, de todos os que estão nos assistindo. Deus abençoe ricamente a sua vida. E nesse início de celebração, de culto, da nossa escola bíblica dominical, vamos ouvir uma mensagem musical. Adore ao Senhor aí onde você estiver. Que Deus abençoe. Bom dia para você que nos acompanha pela internet. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, que alcance a sua família, que alcance você nesse momento. Eu convido você a participar conosco desse culto, não apenas como um ouvinte, ou alguém que está assistindo, alheio do que está acontecendo, mas quero convidar você a ser um adorador conosco nesse momento, a você abraçar juntamente conosco esse tempo de louvor, de adoração e honra e exaltação ao nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos juntos orar ao Senhor. Pai, te louvamos, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor grande, ousado por nós, demonstrado na cruz, no Calvário. E esse amor demonstrado, Deus, nos trouxe vida, vida plena, vida abundante. Se nós estamos aqui nessa manhã, porque temos o desejo de celebrar a nossa vitória. Obrigado pelo teu amor por nós, pela provisão que nós temos. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor voltará. Obrigado pela tua presença conosco em cada momento, em cada etapa da nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Isso é um motivo de grande alegria para nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fica à vontade neste lugar, fica à vontade em cada casa que abrir o coração para te receber. Que haja cura, libertação, transformação, que aconteça salvação, para a glória do nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos cantar, vamos celebrar esse grande e ousado amor do Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Aleluia, declare. Ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem
Ele pagou o preço por você naquela cruz, aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos, Senhor, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pelo teu amor por nós, aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu ousado amor por nós. Amém. Glória a Deus por esta mensagem que fala aos nossos corações. Eu quero, antes de iniciar a nossa lição de hoje, orar pela sua vida, orar por este momento que estamos vivendo, orar pelos seus projetos, pela sua família, pelo seu trabalho. E se você tem aí no seu coração algo, uma petição especial para fazer para Deus, pense agora exatamente naquilo que você está precisando, naquele pedido que vai no íntimo do seu coração, e nós vamos orar juntos, pedindo a Deus a proteção celeste. Pai de amor, muito obrigado por esta manhã de celebração, de adoração. Muito obrigado porque a tua presença é sempre real nas nossas vidas e pela fé nós contemplamos o poder do Senhor, as maravilhas do Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor tem preservado as nossas vidas e a tua bondade se manifesta a cada dia. Abençoe todos os nossos irmãos da Igreja Batista da Esplanada. Abençoe todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta manhã. Que o teu poder, que a tua graça, que a unção do Senhor atinja cada coração. E se tem, ó Deus, alguém que está neste momento passando por algum momento de dor, de angústia, de tristeza, de depressão, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, ó Deus, revestindo estas vidas com o teu amor, dando a eles alento, dando a eles esperança, renovando, ó Deus, cada dia mais a vida deles,
para que juntos possamos sempre celebrar com alegria, exaltar o teu nome, reconhecer que o Senhor é o nosso Rei. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero convidar você para que possa meditar comigo nesta manhã sobre a nossa lição, que tem o título A Liderança como Necessidade da Igreja. Está baseada em Atos capítulo 7, versículos 17 a 60, e nós vamos proceder essa leitura a partir de agora. Diz assim: E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa gente, torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou-o como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de um dos que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando uns aos outros? Mas o que agrediu o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto, Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito, ouviu o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar vocês para o Egito. A esse Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés ainda quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levantem um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram. E no seu coração voltavam para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizeste, segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó.
mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Esta é uma lição, mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E a gente percebe aqui que Estevão, ao ser questionado mais uma vez sobre a sua fé, ele profere um maravilhoso sermão, no qual, como já havia feito antes, os apóstolos estava proclamando Jesus como Senhor, proclamando as boas novas de Jesus e buscando contextualizá-la com os desígnios de Deus do Antigo Testamento. E neste sermão extraordinário, pregado por Estevão, num momento difícil de adversidade da sua vida, ele cita os patriarcas com muita clareza, com muita perfeição, com muito entendimento, com muito conhecimento. Ele faz menção aos profetas Abraão, Isaque, Jacó, José, colocando seus desafios, colocando suas lutas, colocando os seus problemas diante do sinédrio, mencionando as lutas que os patriarcas passaram, e ali estavam os líderes religiosos ouvindo tudo isso. E a seguir, Estevão menciona Moisés. Para os judeus, ele estava acima de todos os homens que obedeceram ao chamado de Deus. E é interessante pensar que para alguém que estava sendo acusado de blasfêmia contra Moisés, Estevão faz um discurso sobre esse personagem, um discurso magistral, eloquente, e uma admiração profunda, dedicada à vida e aos feitos de Moisés. E ele deixa claro que aqueles antepassados e aqueles que estavam ali agora, julgadores da lei, membros do sinédrio, eles é que estavam falhando no cumprimento da lei e da adoração a Deus. Estevão afirmou que a aproximação do tempo da promessa, o povo cresceu, se multiplicou, mas veio um outro rei que não conheceu a José e começou a maltratar os filhos de Israel, começou a maltratar severamente o povo hebreu. Naquele tempo, então, houve aflição, opressão, e foi nesse tempo, exatamente neste tempo, que Deus, em sua sabedoria e misericórdia, promove algo extraordinário. É certo que estava nascendo crianças, num momento terrível, num momento de condenação, mas Deus reserva um destino especial para um menino, escondido por 3 meses.
E após o seu nascimento, posteriormente instruído na sabedoria dos egípcios, depois crescido, poderoso em palavras, poderoso em obras, este Moisés foi o destaque então da palavra de Estevão. Estevão demonstra que mesmo em meio a qualquer dificuldade, a qualquer adversidade, ele deixa claro que Deus é o condutor da história. Ele tem o destino do seu povo, o destino do povo de Deus está nas mãos do Senhor. Nunca esqueça disso, meu irmão. Deus é o condutor da história, principalmente daqueles que se rendem aos seus pés, daqueles que depositam a confiança nele. Deus quer ser o condutor da sua vida. Deus quer cuidar da sua vida por inteiro. Ele quer ajudar você a vencer as suas adversidades, a sua aflição, o seu medo, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que o mundo está doente. Deus quer visitar você. Ele quer enviar uma legião de anjos para abençoar a sua vida, para amenizar a sua dor, para amenizar o seu sofrimento. E ali, a gente percebe no texto que mesmo em meio à adversidade, a angústia, a dor, a gente percebe que Estevão estava preparado. O mais importante para mim e para você é estar preparado. Não é ficar pensando no que aconteceu ontem, não é ficar sofrendo com o que poderá acontecer amanhã, mas é viver o hoje com toda a intensidade da nossa vida, colocando a nossa confiança em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. O desafio que eu faço para você: esteja preparado, busque preparar sua vida, esteja preparado emocionalmente, esteja preparado espiritualmente, esteja preparado psiquicamente, esteja preparado fisicamente. O importante é estar preparado hoje, porque o amanhã não nos pertence. Busque conhecer a palavra de Deus através da leitura da Bíblia, através da oração, através da comunhão. Deus tem bênçãos para você, meu irmão. Como tem sido a sua vida? Qual o tempo que você tem reservado para Deus? Qual o tempo que você está buscando para se preparar? Qual tem sido a sua relação diária com Jesus? Como está a sua vida hoje? Se você está vivendo uma vida distante de Deus, entregue a sua vida a Ele, porque Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Um destaque que tem na nossa escola bíblica dominical, nossa lição de hoje, é liderança orientada por Deus. O propósito de Estevão ali foi apresentar as dificuldades de Moisés no trato com o seu povo e evidenciar que mesmo escolhido, o líder tem necessidade de preparo. O líder tem necessidade de conhecimento da vontade divina. O líder tem necessidade de conhecer a natureza humana. Aos 40 anos de idade, o coração de Moisés estava realmente preparado. Ele estava pronto para exercer o seu ministério. E o escritor de Hebreus afirma que Moisés, já adulto, entendeu que era melhor sofrer com o seu povo do que manter-se ligado à família de Faraó. Era mais importante manter a convicção da satisfação perene com Deus do que aproveitar os prazeres fugazes de um sistema injusto. Era mais importante amar a Deus do que participar de um sistema corrupto, corrompido, estragado. Havia ali no coração de Moisés a inclinação em direção ao seu povo. Ele queria usar a sua vida, ele queria usar os seus dons, ele queria usar tudo que aprendeu na corte egípcia agora para abençoar o seu povo de sangue. Moisés foi um homem determinado, ele estava pronto para servir a Deus, um homem forte, um homem com a capacidade de indignação, um homem sedento de justiça, conhecedor da vontade de Deus. Talvez, como resultado de sua educação egípcia, Moisés já se considerasse sábio o suficiente para assumir a liderança do seu povo. Mas logo ele aprenderia a verdade. Mais tarde, ele aprenderia
que a verdade é que o único motivo lícito para o ser humano é se gloriar no conhecimento do senhorio de Jesus e do Senhor Jesus. Conhecer a maneira de Deus agir é necessário. E foi necessário para Moisés mais 40 anos. E desta feita na solidão do deserto de Midian. Moisés permaneceu lá 40 anos na condição de líder do povo do Senhor, para conduzi-lo para fora do Egito. Não deve passar despercebido que a vontade de Deus não é concentrar ou restringir o nosso conhecimento. A vontade de Deus é que possamos crescer no conhecimento de Deus, crescer na nossa vida pessoal, crescer nos nossos projetos e fazer com que tudo que tenhamos aprendido possa ser transmitido aos outros, aqueles que estão no nosso derredor. A bondade, a misericórdia, o amor de Deus possa ser atingido, possa alcançar o máximo de pessoas através da nossa instrumentalidade. Nos dias que nós vivemos, é necessário preparo, é necessário capacitação, é necessário conhecimento para que nós possamos receber todas as bênçãos do Senhor e transmitir essas bênçãos às pessoas. Como você está usando o seu tempo? Você tem usado o seu tempo para se preparar também para as coisas de Deus? Você tem colocado na sua agenda um preparo especial para o projeto que Deus tem para você? Ou você tem usado tudo que você tem, os seus dons, a sua inteligência para o seu deleite espiritual? O desafio é esse. Use a sua vida para a glória de Deus. Use o seu trabalho, use os seus recursos, use a sua capacitação para a glória de Deus. Nosso tempo aqui é curto e nós devemos aproveitar todas as oportunidades para receber as bênçãos e para transmitir as bênçãos àquelas pessoas que precisam. Um outro aspecto interessante, um destaque da nossa lição de hoje, é que é difícil a missão de liderar. Depois do seu estágio no deserto, Moisés foi chamado para ser o libertador do seu povo. Houve um chamamento do próprio Deus. E isso se dá mediante a ação e a manifestação de um anjo, da exigência de um sinal de respeito, de declaração divina, de compaixão e de mandamento a Moisés. E esses acontecimentos combinados autenticam a vocação e a liderança do povo através da vida de Moisés. Mas isso não os torna imune às dificuldades. Eu e você nunca estaremos imunes às adversidades. Por mais que a gente coloque a nossa vida no altar do Senhor, nós sempre estaremos enfrentando dificuldades. As lutas, as dificuldades, as tempestades fazem com que a gente possa se aperfeiçoar na graça e no amor do nosso Deus. Como é bom saber que Deus usa a nossa fraqueza para que a gente possa crescer. E esse é o grande desafio. Mesmo se tratando de um povo de dura serviço, o Senhor não abandona o seu povo. Ele promete coisas maravilhosas. Estevão comparou a rebeldia do povo no tempo de Moisés à rejeição do Espírito Santo em seus dias. E naquele momento, como período mosaico, havia um chamado, agora não mais restrito a um homem, mas extensivo a todos que quisessem se constituir como membros da Igreja de Jesus. Um chamado para integrar o corpo de Cristo, para anunciar as boas novas. Um chamado para ser dominado pelo Espírito Santo. Um chamado para ser cheio do Espírito Santo. Um chamado para se livrar do reino da escravidão. Um chamado para se livrar das lutas dessa vida, no sentido de que eu e você possamos estar cheios do Espírito Santo. Um chamado para uma comunidade de paz, de graça e das bênçãos desse Pai maravilhoso. Enfim, eu e você somos chamados para o aperfeiçoamento do serviço cristão sob a liderança e sob a orientação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A consciência de um chamado para ser igreja deve ser algo que nos impulsione
a disponibilidade, a constância, a abundância no reino de Deus. E a pergunta que eu faço é essa: você tem se posicionado em defesa da fé cristã? Você tem realmente assumido a postura de um cristão na sociedade em que vivemos hoje? Você tem vivido o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através das suas ações, através das suas palavras, no seu trabalho, na sua família, com seus vizinhos? O fato de não termos respostas imediatas às nossas questões, ao nosso clamor, às nossas petições, não quer dizer que Deus não esteja agindo em nosso favor. Embora o povo de Deus clamasse por libertação do jugo de Faraó há muito tempo, no momento escolhido por ele em sua sabedoria e misericórdia, aconteceu algo extraordinário. Ele escolheu Moisés para libertar o seu povo. Ele sempre está dirigindo, conduzindo o destino da história do povo de Deus. Aprendemos com Moisés que só será usado verdadeiramente por Deus homens que estejam prontos para redefinir as suas prioridades. Quais têm sido as suas prioridades com relação ao reino de Deus? Quais têm sido as suas prioridades com relação ao projeto de Deus aqui na terra? Como você tem servido a Deus na sua vida? O chamado de Deus para mim e para você é amar a Deus e amar as pessoas. Colocar Deus em primeiro lugar e amar as pessoas com toda a intensidade da nossa vida. De que forma você tem demonstrado amor às pessoas no seu dia a dia? O que tem impulsionado você a amar as pessoas e a fazer discípulos? Você tem falado de Jesus para as pessoas na sua convivência, na sua casa, onde você estiver? Os atos dos apóstolos são e devem ser continuados através de nós. Isso tem sido real para você? Você tem vivido genuinamente o evangelho de Jesus? Por fim, eu quero destacar Atos 7, versículo 55, que diz assim: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Os membros do Sinédrio queriam de fato silenciar a voz de Estevão. Eles já estavam predeterminados a fazer isso. E não apenas silenciar a voz de Estevão, eles queriam silenciar a voz de todos aqueles que se levantassem para proclamar as boas novas de Jesus. Então, no versículo 55 do capítulo 7, nós encontramos mais uma vez Estevão cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nos céus, vendo a glória de Deus e vendo Jesus à direita de Deus. Diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Que declaração maravilhosa. Isso deixou os líderes, os membros do Sinédrio, da Corte Suprema, isso deixou o povo alarmado. Eles ficaram impressionados. Estevão morreu tranquilo. Estevão morreu em paz. Ele foi apedrejado. E a primeira testemunha falsa lançou sobre ele uma grande pedra. Mas ele continuou firme. Ele continuou em pé. Pessoas que conseguem ver o céu se abrir. Pessoas que conseguem ver o reino de Deus. Pessoas que conseguem ver o brilho de Jesus. Pessoas que conseguem ver a bondade e a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, mesmo quando estão sendo assoladas, injustiçadas, injuriadas, perseguidas cruelmente, são pessoas realmente cheias do Espírito Santo. Somente pessoas que têm a plenitude do Espírito Santo de Deus, somente pessoas que são revestidas do poder de Deus, podem enfrentar lutas e adversidades com os olhos nas maravilhas de Deus, fitando os olhos no poder de Deus.
Você tem passado por alguma luta, por alguma dificuldade, por alguma adversidade? Você está enfrentando alguma tempestade na sua vida, de ordem financeira, de ordem física, alguma tempestade no seu relacionamento? Eu não sei o que você possa estar enfrentando, mas uma coisa eu sei: eu e você vamos enfrentar dificuldades. Se não hoje, nós vamos enfrentar dificuldades amanhã. Todos nós passamos por dificuldades, porque neste mundo, disse Jesus, tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tende bom ânimo, continue animado, não desista, enfrente todos os problemas, um a um. Eu e você poderemos enfrentar todas as adversidades, e eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus está do nosso lado, e Ele venceu, e eu e você podemos vencer também em nome de Jesus. A paz de Cristo em nosso coração é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Estevão sentiu no momento mais extremo, de maior adversidade, a paz de Cristo. A paz de Cristo que excede todo o entendimento. Ele sabia que ia ser morto, ele sabia que ia ser condenado, mas ele continuou firme, falou e pregou maravilhosamente a mensagem de Jesus Salvador, apesar de todo aquele momento de adversidade. Movido pelo Espírito Santo, ele conseguiu enxergar o eterno. Ele conseguiu enxergar aquilo além do que os olhos possam ver. Ele conseguiu enxergar o trono de Deus. Ele conseguiu enxergar Jesus à sua direita. Ele conseguiu enxergar além da perseguição. Ele conseguiu enxergar além do mal. Ele conseguiu enxergar além da morte. Ele conseguiu enxergar no momento extremo de sofrimento o trono de Deus, o reino de Deus. Ele conseguiu ver a glória de Deus. E eu e você temos esse desafio de aprender a olhar atrás dos problemas que enfrentamos. É como olhar atrás das nuvens. Quando temos um grande período de chuvas, o céu fica nublado, o céu fica encoberto, a escuridão das nuvens tira o brilho da vida da gente. Mas nós não podemos esquecer de que atrás das nuvens escuras o sol está brilhando. Nós não podemos esquecer de que atrás das nuvens escuras tem o sol brilhando e tem um céu azul. De que atrás das nuvens escuras, logo, logo, vai vir o sol brilhando e a nossa vida vai se tornar bonita de novo. É assim que nós devemos viver a vida. Esse é o desafio que temos pela frente. Eu e você precisamos olhar além dos nossos problemas, como Estevão fez, como os apóstolos fizeram. Eu e você devemos olhar com fé, além das nossas lutas. Estevão enxergou pela fé o trono de Deus. Estevão enxergou pela fé Jesus em pé à sua direita. E eu e você precisamos também enxergar pela fé a glória de Deus, o poder de Deus, e antever, apesar das lutas e adversidades e dessa grande tempestade que estamos enfrentando, antever a vitória em Cristo Jesus. Logo, logo, nós vamos ter a vitória completa, porque o Senhor nos defende. Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que enxuga as nossas lágrimas. E amanhã, nós não vamos mais precisar que Ele enxugue as nossas lágrimas, porque nós vamos estar com Ele na glória, pela fé. É uma promessa que Ele nos fez, e nós vamos tomar posse dessa promessa. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Jesus ama você, Ele quer estar do seu lado, Ele quer abençoar a sua vida. Tome posse dessa bênção, abraça Jesus com seu coração, com a sua alma, viva para Jesus, sirva ao Senhor Jesus, e certamente Ele vai ajudar você a vencer todas as adversidades. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você na necessidade que você está tendo aí.
neste dia. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você para que, mais uma vez, sintonize a Igreja Batista da Esplanada no culto que teremos às 19 horas, ainda hoje. Participe e que as ricas bênçãos do Senhor possam alcançar a sua vida e a sua família. Amém.